cantamos a Deus, oramos ao Senhor, colocamos diante dele a nossa adoração, confessamos os nossos pecados. E é chegado o momento em que Deus falará conosco através da exposição fiel de sua palavra, da sua palavra que é viva, eficaz e eterna. Para isso eu passo a palavra ao nosso reverendo. Irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos ler a escritura em João capítulo 5. Vou dar uma pausa aqui na última sessão de Malaquias. Hoje é João, Evangelho, João capítulo 5, verso 1. João 5, verso 1, você vai acompanhar a leitura até o verso 18, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já que estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, lemos a tua palavra, precisamos da iluminação do teu Espírito para entender as verdades da tua lei. Que o Senhor nos ajude, Deus, nessa noite a conhecer mais sobre o nosso Redentor, sobre a verdade do Evangelho, e que o nosso coração se deleite no aprendizado, nas exortações, naquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta hora. Que o teu Espírito trabalhe no coração de cada um aqui, trazendo, Deus, mudança de vida. A minha petição em nome de Cristo. Amém. Eu quero falar com os irmãos sobre a missão de Jesus no mundo. O que o texto nos aponta, irmãos? Ele aponta a pessoa de Jesus e sua divindade. O texto diz que a sua missão e a sua obra é uma obra redentora. As tragédias próximas a nós, irmãos, da qual nós podemos viver ou testemunhar, ela não resume a nossa vida, ela não é a leitura ou o ponto final da nossa vida. E esse texto aqui fala de uma tragédia, de uma doença,
de um homem que estava cometido há 38 anos. Essa doença não era o ponto final na vida dele, mas ela serviu para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. E o texto diz, no verso 1, que depois de um tempo, e ele não determina o tempo ou depois dessas coisas, havia a festa dos judeus, possivelmente era a Páscoa, e Jesus foi para Jerusalém. E ao chegar ali, ele efetua esse milagre. João registra 7 milagres. João escreveu o seu evangelho para uma comunidade judaica que tinha uma forte influência helênica ou grega. Então, eles tinham uma cultura, eles tinham um conhecimento da filosofia, e é por isso que João é diferente dos outros evangelistas, porque o público de João é um público que conhecia e tinha a influência da filosofia e a influência grega. Ele registra 7 milagres, e aqui está um desses milagres. Qual é a proposta então de João relatar exatamente 7 milagres? Multiplicar pães e peixes, curar um cego, fazer esse homem andar, ressuscitar um morto, transformar água em vinho. Qual é a proposta? É dizer que quem faz isso é Deus. Então, a ênfase ou o apontamento direto aqui da lição desse milagre é dizer que Jesus é Deus, porque só Deus pode fazer tais coisas. E aquela comunidade que recebeu esse texto, eles puderam compreender que o Messias relatado aqui no livro de João é o Jesus do qual todos deveriam crer como Messias vindo da parte de Deus. E qual é a missão de Jesus no mundo? Ele explica no verso 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a missão do Messias. É uma missão redentora, é uma missão transformadora de salvar o pecador. E quem ouve a Jesus, ouve o seu Pai. Quem rejeita a Jesus, rejeita a Deus. Eu quero ver nesse texto com os irmãos 3 lições sobre a missão de Jesus no mundo. Primeira, revela sua autoridade. Está no verso 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o texto, no verso 2, ele fala que há um lugar específico do qual os doentes estavam, perto de um tanque, que em hebraico, o texto já diz, é chamado de Betesda. Betesda significa casa da misericórdia. E os, verso 3, os enfermos, cegos, coxos, paralíticos estavam ali. E aquele homem com essa deficiência também estava ali. Se você observar, depende da sua Bíblia ou da sua versão, você percebe que tem um texto entre colchetes. Por que está assim? Porque nos manuscritos, irmãos, alguns não têm essa citação. Outros têm e alguns não têm essa citação. E a versão que chegou para nós, ela tem esse texto. E é por isso que está entre colchetes. Se Deus permitiu, irmãos, que a versão que chegasse para nós do texto, do manuscrito do Novo Testamento, tivesse esse relato, é porque Deus quis que nós lêssemos esse texto, como diz aqui. Havia uma superstição, não tem inferências no texto para dizer que de fato era como o texto está dizendo. Havia uma superstição de que as águas do tanque eram agitadas, um anjo descia
para agitar essas águas, e o primeiro que caísse na água, ele era curado. Então a gente não está trabalhando aqui numa questão de crítica textual, mas como o texto chegou para nós, a gente recebe, porque foi pela providência de Deus. E o homem, ele não entende a pergunta de Jesus. Jesus pergunta: quer ser curado? Como é que ele entende aquilo? Ele entende apenas como uma questão circunstancial. Ele diz: olha, eu quero ser curado, mas quem é que vai me jogar no tanque? Quem é que vai me pôr lá na hora que o anjo mexer? Então a visão desse homem é uma visão distorcida. E o que Jesus faz? Ele não trabalha debaixo da superstição do povo ou desse homem. Ele não supre a expectativa do homem, que apenas visava aquele tanque. Mas o texto aqui quer mostrar o que, irmãos? A autoridade de Jesus. Ele pergunta: você quer ser curado? É claro que o homem queria ser curado, mas ele diz assim: olha, eu quero, mas quem é que vai me jogar no tanque? Por que esse milagre está aqui? Para dizer, irmãos, que Jesus é Deus, mas também para mostrar que nem todo milagre do Novo Testamento é igual, não tem uma mecânica. Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou aos olhos do cego e ele ficou curado, depois que ele foi se lavar. Ele usou de elementos para trazer cura. Então, diferentemente do que nós estamos acostumados a ver na televisão, que existem milagres fabricados, aqui não é um milagre fabricado. Aqui é um milagre para dizer e para apontar para a grandeza de Jesus, para o reino de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Então a proposta do milagre é essa, que Jesus tem autoridade divina para fazer e mudar circunstâncias e pessoas. Então no verso 7 respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus fez diferente do que aquele homem esperava. Diz assim: pega o teu leito, levanta e anda. O verso 9 diz que o homem ficou de imediato curado, ficou bom. E o texto faz questão de dizer que eram 38 anos nessa circunstância. Eu sei que em alguns casos, hoje, quando a pessoa quebra um braço, tem um ferimento, ela precisa de fisioterapia por um tempo para restabelecer os movimentos. Mas o homem aqui ficou completamente e de imediato restaurado, porque Deus restaurou a vida daquele homem. O que esse texto quer dizer para nós, irmãos? Que muitas vezes você olha para a vida de maneira supersticiosa. Você olha para a vida de maneira circunstancial ou espacial. Você diz assim: se eu tivesse um salário melhor ou maior, a minha vida seria diferente. Se eu morasse em outra cidade, minha vida seria mais feliz. Isso é uma leitura circunstancial ou espacial. Não adianta você morar em qualquer lugar do mundo, irmão ou irmã. Não adianta você ter melhorias na questão do seu salário, na questão das suas motivações, se você está com o coração longe de Deus. Não importa o lugar onde você esteja, se você estiver longe de Deus, tudo é ruim, nada é bom. O homem apenas imaginava ser jogado no tanque, mas Jesus não trabalha na superstição daquele homem. Então você enxerga Deus de acordo com a situação que você vive. Não é assim? É assim. Você está com um problema, você nem lembra de ler a Bíblia, nem lembra de orar. Aí vem um problema e você ora, você lembra de Deus, você começa a ter anseios de buscar mais a Deus. É um momento circunstancial ou de necessidade. Então, e esse é o problema da igreja moderna, Porque trata a Deus como objeto. À medida que tem uma necessidade, busca a Deus. Então, lembre,
você não deve enxergar Deus de acordo com a sua situação ou a sua necessidade, mas você deve enxergar a Cristo como Deus, como o Senhor que Ele é. E Ele disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda, porque Ele tem autoridade para dizer o que disse. E o mesmo Deus que manda um homem paralítico andar é o mesmo que diz a você que você tem que mudar os seus hábitos. Você tem que mudar aquilo que você chama de motivação. Você precisa mudar as motivações do seu coração para quê? Para disposições santas. Não adianta você ter desejo de ser um bom crente, mas se você não tem uma disposição santa, você não muda. Você apenas vai ficar nos anseios. E o que esse paralítico representa, irmãos? Ele representa a humanidade. Toda a humanidade sem recursos, sem perspectiva, desesperada, sem esperança. E Deus veio ao encontro dessa humanidade. Jesus foi até o paralítico. Jesus foi até ele e transformou a vida daquele homem. Não foi apenas uma transformação física, mas foi uma transformação espiritual. Deus veio ao mundo, Cristo veio ao mundo não só para curar doentes, não, para fazer milagres. Ele veio ao mundo para ser o redentor dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus. Então, Jesus continua tendo a mesma autoridade hoje. Ele pode perdoar você dos pecados que você conserva, dos pecados que você acolhe no seu coração, que luta para se libertar deles. Jesus pode transformar situações, circunstâncias, corações caídos, porque Ele é Deus, Ele tem autoridade para isso. Segunda lição do texto: a missão de Jesus no mundo é uma missão contínua, uma missão que não para. Está no verso 17. Ele diz: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus fala aqui da criação de Deus, que Deus descansou ao sétimo dia e se deleitou na sua criação, que o descanso na antiga aliança era o sétimo dia e foi um dia de deleite para o Criador, porque era tudo muito bom. Aqui ele fala da boa teologia. Por que Jesus fala que Deus trabalha até agora e ele trabalha também? Porque os judeus se sentiram ofendidos no verso 9, porque a cura se deu no sábado. E na lei era proibido que um judeu carregasse cargas ou viajasse no sábado. E quando aqueles homens viram que aquele paralítico estava com a sua maca aqui, não pense que é uma maca do hospital, não. Podia ser uma cama de palha, né? Vou usar essa expressão, né? Uma cama de palha. Poderia ser um pedaço de couro, ou também poderia ser um entrelaçado de linha, em que ele estendia no chão e deitava. Ele enrolou aquilo ali, botou debaixo do braço e foi embora. E quando os judeus viram que ele estava com essa carga, eles disseram assim: olha, não é lícito você carregar a carga, porque hoje é sábado. Aí o homem diz assim: aquele que me curou mandou que eu tomasse o leito e fosse embora, andasse. Verso 11. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, falando de uma boa teologia, que o dia do Senhor no Antigo Testamento, que era o sétimo, e o dia do Senhor na Nova Aliança, no Novo Testamento, que é o primeiro, ele não remove a misericórdia, ele não remove a piedade. Jesus transformou a vida daquele homem e fez tantos outros milagres justamente no sábado. Não porque Jesus quebrou a lei, ou Jesus queria provocar a ira dos fariseus, do grupo religioso, não. É porque ele quis demonstrar compaixão.
E a compaixão é uma coisa que é feita todo dia. Aqui está uma boa teologia. Ele dizer que o seu pai trabalha até agora, como ele trabalha também. E como é que Deus trabalha? Deus trabalha no ato providencial. Deus trabalha provendo às nossas vidas tudo o que nós precisamos: o sol, a chuva, a colheita dos grãos. Deus mantém a sua criação, os pássaros, os peixes, as formigas, as abelhas. Quem é que sustenta tudo isso, irmãos? É Deus. Então, o trabalho de Deus é um trabalho de providência e um trabalho de manutenção. E Deus trabalha todo dia. Então, Jesus diz aqui aos fariseus e explica para eles que uma boa teologia, ela não perde a sensibilidade da compaixão e da misericórdia. Mas como é que Deus trabalha também? Deus trabalha no ato de busca para redimir. João capítulo 4, verso 23. João 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quem é que está resgatando vidas agora pelo mundo? É Deus. É Deus que trabalha para que os seus eleitos sejam convertidos. Deus busca os verdadeiros adoradores e os reúne no meio do seu povo, irmãos. Deus está trabalhando no ato redentor, e o Filho também. Então isso diz para nós que Deus se importa com o mundo que Ele criou. Aquele homem paralítico era importante aos propósitos de Deus. Você, crente dessa igreja ou de nenhuma outra igreja, descrente, você é importante aos propósitos de Deus, porque você carrega a imagem de Deus. Você tem traços do Criador em você. Isso é a imagem de Deus nas suas criaturas racionais, homens e mulheres. Deus manda a chuva, Deus manda sol, Deus manda a colheita, Deus manda as farturas dos frutos, as farturas da terra, porque Deus está trabalhando para isso. Mas Deus trabalha acima de tudo para redimir o mundo perdido. Esse texto está aqui na Escritura, irmãos, para que nós entendamos que Jesus deu sua vida, e Jesus trabalhou de maneira árdua para nos livrar do pecado. Ele morreu na cruz. Seu trabalho foi duro, foi árduo, foi penoso, foi sacrificial, para que você entenda que você também precisa trabalhar no reino de Deus. Você não encosta, você não para se coçar, não. Você trabalha, porque Deus continua trabalhando. Uma terceira lição do texto: a missão de Jesus no mundo é rejeitada pelos ímpios. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os fariseus, eles perderam a grande alegria, eles perderam a devida motivação da graça de Deus em ver um homem curado, e eles se apegaram ao rigor da religião. Eles perderam a compaixão, porque ao invés de pensar que aquele homem estava ali, 38 anos enfermo, doente, sem ninguém se importar com ele, Jesus renova a vida daquele homem. Os fariseus encontraram um ponto para que acusasse Jesus de alguma falha. E olha que João fez essa nota aqui, porque os judeus interpretaram que Jesus estava violando o sábado ao agir com compaixão e mandar que aquele homem pegasse o seu leito e fosse embora.
E o que foi que eles resolveram? Calar a verdade. Eles resolveram matar a Jesus. Calar a verdade, irmãos, ou o mensageiro, foi o caminho mais apto que eles encontraram para dar um cesseamento aqui da mensagem do Messias. Mas por que eles fizeram isso? Porque quando Jesus diz aqui no verso 17 que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, a sonoridade dessa fala diz que Jesus é um com o Pai. E eles entenderam que não era um mero homem, é o Deus homem encarnado, é o Filho de Deus entre os homens. E ao ouvir isso, eles ficaram extremamente ofendidos, porque Jesus chamar Deus de Pai dá ou traz a ideia de uma relação que é diferente da relação de pai e filho na terra. É uma relação de eternidade, é uma relação diferente daquelas das quais nós estamos acostumados. Então isso ofendeu aos judeus, aos fariseus aqui, que é o grupo radical. E ele diz a nota de João, mas também, verso 18, dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso ofendeu extremamente aqueles radicais religiosos. Não há proibição, irmãos, no Antigo Testamento de chamar Deus de Pai. Deus chama Israel de meu filho, mas o judeu, de maneira muito respeitosa, ele não chamava Deus de Pai. Então Jesus chamar Deus de Pai mostra que ele tem uma relação diferente com o seu Pai. Ele é o próprio Filho do Deus eterno. Então ele é um com o Pai. E o que é que isso diz para nós? Que Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe do que se passa no nosso coração. Ele sabe dos nossos pecados, das nossas culpas, bem como sabia da ira, da revolta, da raiva daqueles fariseus. Jesus olhou para aquele paralítico e teve misericórdia. Então, irmãos, concluindo aqui, este paralítico, ele retrata a humanidade caída, sozinha, que não pode se levantar, não tem recursos para si mesmo, assim como aquele homem era, caído, lançado nas sarjetas do mundo, à beira daquele tanque ali, esperando uma superstição acontecer. Assim somos nós sem Cristo. Nós não podemos nos levantar. Então Deus vem ao nosso encontro, manda seu Filho, ele morre na cruz pelos nossos pecados e nós temos a esperança de vida eterna. Olha para o verso 24 de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o que Jesus diz àquele paralítico? Ele diz, olha, no verso 14, ele encontra aquele homem e ele diz, olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus diz a ele, se você entende que esses 38 anos com essa paralisia te trouxeram grandes dores e calamidades, entenda que há um estado bem mais sério, um momento bem mais difícil, que é a condenação. Então, ajusta a tua vida, não peques mais e faz o que é correto. Você quer saber o que é pior do que uma doença? O que é pior do que uma doença crônica, uma paralisia, é o pecado, irmãos. Pior do que a própria morte. O pecado condena o homem, condena a mulher, condena o jovem, condena rapazes e moças. O pecado é terrível. Então Jesus vem ao nosso encontro para quê? Para nos dar nova vida e nos tirar do juízo para a vida eterna.
Eu não sei como é que está o seu coração, quais são as superstições que você acredita, quais são as suas motivações circunstanciais ou espaciais que você tem, mas eu quero que você entenda que a missão de Jesus no mundo é salvar o pecador. Se você é pecador ou pecadora, você precisa de Cristo. Eu queria orar com você agora. Peça a Deus que lhe ajude e lhe dê graça. Deus se digna, irmãos, em ouvir as nossas orações e tenha misericórdia de nós. Nós temos hoje, pela graça de Deus, uma criança que será apresentada diante de Deus, que será batizada. E eu quero convidar os pais da Ana Júlia que a tragam à frente. Alguém pode perguntar, e nesta igreja batiza criança? Não, nós não batizamos crianças. Mas não é uma criança? É uma criança. Nós batizamos os filhos dos crentes, porque eles estão em aliança, irmãos. No Antigo Testamento havia um ato chamado circuncisão, em que ao 8º dia de nascido, os meninos eram circuncidados. Os pais se comprometiam diante de Deus que aquela criança iria ser ensinada nos caminhos de Deus. Ela iria professar a fé dos seus pais de acordo com os ensinamentos que elas recebessem. Como o batismo substitui a circuncisão, então nós, como uma igreja aliancista, que entende que há uma mesma aliança de um Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós batizamos os filhos dos crentes nessa mesma perspectiva de que os pais, Valmir e a Jusilene, irão criar na Júlia debaixo da lei de Deus, instruindo no Evangelho. Então isso diz que nós somos uma igreja aliancista. Como as crianças não podiam crer diante do ato da circuncisão, a Ana Júlia não pode crer, mas é a fé dos seus pais que está sendo revelada aqui hoje. E eles vão dedicar sua filha diante de Deus e a igreja como testemunho. E eu quero então passar a fazer algumas perguntas a vocês. Vocês prometem, enquanto Deus for servido de conservar a vida da Ana Júlia e a de vocês próprios, de educar na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na santa comunhão da igreja, como é ensinado nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento? Sim. Vocês prometem caminhá-la pelas santas veredas da cruz, servindo vocês mesmos de exemplos de piedade? Vocês se esforçarão e a ajudará, ensinando-lhe a Escritura, trazendo-a ao culto, à igreja, às atividades regulares, ensinando a adorar o Senhor, ensinando a conhecer o único Salvador Jesus Cristo? Vocês prometem orar
com ela, por ela, e dar-lhe a instrução da educação para que ela cresça na disciplina e na correção do Senhor. Deus nos abençoe nesse propósito e Deus nos ajude, dando força, sabedoria e graça para que ela cresça nos caminhos do Senhor. Isso diz também aos outros pais, dos votos que vocês fizeram aqui em igreja, se não nesta igreja, mas em outra igreja que vocês fizeram, de educar os seus filhos nos caminhos de Deus. E vocês precisam lembrar disso, dos votos que fizeram, de trazer seus filhos à igreja, de vocês mesmos serem exemplos de piedade e de instruí-los com o Evangelho. Os irmãos estão cientes disso. Ana Júlia, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor é gracioso em nos mandar o teu Filho para nos dar a vida eterna. E aqui nós estamos, ó Deus, diante desse ato do Novo Testamento, do batismo, ó Deus, pelo qual esses pais se comprometem diante de Deus de educar a Ana Júlia nos caminhos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor conceda a eles graça, sabedoria, vida, saúde e recursos para o bem e a manutenção dela, até que ela chegue, ó Deus, à vida adulta e ela possa, por ela mesma, seguir os passos do Evangelho e o Senhor, no teu propósito, ó Deus, trabalhar em seu coração para que ela professe a fé. Deus, obrigado pelo ato de Cristo na cruz em nos chamar a uma nova vida. E oramos também por esta criança, pela Ana Júlia, que ela se alegre em Cristo, Deus, conheça o Redentor, tenha alegria em servir ao Senhor e toda a sua vida, energia, tempo, motivação, disposição sejam, Deus, consagrados ao Senhor. A minha oração em nome de Jesus. Amém. Esta noite, irmãos, é uma noite um tanto não estranha, né? Mas de surpresas, né? Chegadas e saídas, né? De recepção e de despedida. Os nossos irmãos Carlos e Franco e o Felipe também, eles estão mudando de cidade por uma questão de trabalho e nós vamos chamá-los aqui à frente para orar por eles, desejar que Deus os abençoe. Vamos mudar para Três Marias, Minas Gerais. Deus os abençoe, que os seus dons, suas vidas e energias sejam abençoadoras na vida daquela igreja. Que também a igreja seja um instrumento para abençoar a vida de vocês. Tá bom? Pouca convivência aqui, mas os irmãos convivem mais tempo. Os irmãos e todos nós vamos sentir saudades de vocês. Já é um ponto a mais para que os irmãos possam visitar e você também visitar nós aqui. Tá bom? Pediu já que ora por eles? Ó Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite, que podemos, Pai,
agora, Pai, se despede da nossa convivência. Abençoa, Pai, a nossa família, a nossa irmã Fran, nosso pequeno Felipe, ó Deus. Leva-os, Pai, debaixo das suas asas. Não nos faz, Pai, desviar das tuas escrituras, que eles sejam, Deus, canal de bênção no que eles precisam, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que as tuas promessas serão sempre cumpridas. E temos fé, Pai, inteiramente, em que nessa família, ó Deus, reside teu Espírito. Onde eles estiverem, Pai, nós sabemos também que eles carregarão o nome de Cristo, o nome de Deus. Portanto, Pai, ficamos tristes, porque não gozaríamos mais da presença deles fisicamente para conosco. Mas estamos felizes, Pai, porque eles pertencem ao teu povo, hoje e eternamente. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Todos de pé? Irmãos, receber a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia consoladora do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, eleitos de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Breves avisos aqui. Irmãos, quero fechar com vocês aqui as casas da reunião de oração para o mês de setembro. Dia 3, levanta a mão aí. 3 de setembro. Mateus. Dia 10. Isvanildo. Dia 17, Lúcia e Atagiba. Dia 24, Lúcia e. Desculpa, Lúcia não. Mônica e Jorge. Fechado. Nós temos algumas visitas hoje aqui. Maria José, dá um sinal. Maria José, dá um sinal. Mãe do Valmir, Deus abençoe mais. Aguarde. Isso, ótimo. E temos aqui também a visita do pastor José Carlos, da IPB em Guanabi. Deus abençoe, irmão. Estamos felizes pela sua presença aqui. Deus abençoe a todos. Ô, Gabriel, projeta aí, setembro. Nas quintas-feiras de setembro, irmãos, nós vamos trabalhar sobre o tema depressão. O que é que a Bíblia diz? E no último estudo, nós vamos trabalhar sobre a temática do suicídio. Qual é, então, a perspectiva bíblica sobre o suicídio? O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto também? Então, convide alguém, venha na quinta-feira, nós vamos estudar esses temas pela graça de Deus. Lembrando do nosso dia de comunhão, no 7 de setembro, na casa do irmão Atagiba e da irmã Lúcia. Os irmãos já viram o seu nome aí no grupo da igreja e os mais detalhes serão ditos durante a semana. A mocidade, os irmãos vão ter uma plenária agora, ao MP, e aos demais